Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual,
ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual.
Você é capaz de ficar horas fazendo sexo. E o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo. E o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo. E o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo. E o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes,
Quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua duro, sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso,
você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo e o pênis continua sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para
para você ejacular. Você só goza. Só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo. E o pênis continua sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo. E o pênis continua sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo. E o pênis continua sem ejacular. Na verdade, você tem o total controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente. Em uma relação sexual, você é capaz de ficar horas com pênis duro sem ejacular. Mesmo quando você atinge o prazer sexual intenso, você continua bastante tempo no ato sexual. A sua ejaculação é muito demorada. Quando você atinge o ápice do prazer sexual, ainda continuará muito mais tempo para ejacular. Depois de muito e muito tempo sentido prazer sexual, ainda passará muito mais tempo para você ejacular. Você só goza só depois de ter passado muito e muito tempo numa relação sexual. Você é capaz de ficar horas fazendo sexo. E o pênis continua sem ejacular. Na verdade, você tem o total
controle sobre a ejaculação. Você só goza quando você achar que já é o momento de gozar. Todas as vezes, quando você for fazer sexo com alguém, será uma relação sexual intensa e muito demorada. Você sempre satisfaz qualquer pessoa sexualmente.